Antes desse episódio começar, eu só queria deixar claro aqui a minha enorme felicidade de estar gravando esse episódio com o Luan, que foi o cara que me inspirou a tirar o Lorencast do papel e colocar ele no seu Spotify ou onde você estiver ouvindo. E graças a ele eu comecei. Não tinha muita perspectiva, mas ele me deu essa perspectiva de que não importa o seu nível, ou aonde você esteja, ou como você comece. Só comece. Tá gravando esse episódio. Ter uma das metas que eu queria pro Lorencast cumpridas ao longo do ano. De poder gravar com a inspiração que foi pra mim, pra criar esse podcast. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Landim e sejam bem-vindos a mais um episódio do Lorencast. E o episódio de hoje, gente, como vocês podem ver aí pela thumb aí do episódio, hoje o episódio tá muito especial, gente. Hoje eu tô aqui com a inspiração que me fez criar esse podcast, que é o Luan Matheus, que ele tem um podcast também que eu recomendo muito vocês escutarem, que é o Papo de UX. E, cara, esse espaço é seu, cara. Se apresenta aí, Luan, pra quem não te conhece ainda. Salve, salve, Landim. Salve, salve, galera. Bom, eu sou o Luan Matheus, lá do Papo de UX, e tô muito feliz pelo convite aí que o Landim fez. Já tenho algum tempo antes da gente estar gravando nesse dia aqui de hoje. E, cara, eu fico mais surpreso ainda de saber que eu inspirei outra pessoa a também criar podcast, sabe? Porque outras pessoas me inspiraram a criar um podcast, né? E aí, hoje, ouvir que eu sou inspiração para outras pessoas, isso é muito bacana e prazeroso e fico feliz de verdade, né? Você até comentou antes da gente começar que tava um pouco nervoso, tava feliz e tal. Cara, eu que fico feliz de verdade, assim, em ter sido convidado, porque eu também gosto de ser convidado, então quando a galera me convida eu fico feliz e honrado de verdade por estar aqui. Espero poder contribuir aí também com o Lorencast. Não, eu tava comentando aqui com o Luan que eu aqui sou do interior e aí, ouvindo os episódios dele, descobri que ele era do interior também. E, cara, design no interior é totalmente diferente pra quem mora numa capital, né? Sim, com certeza. Aqui é bem diferente, principalmente que eu tô a 500 km da capital, então é bem mais distante do que onde você mora aí, que é um pouco mais próximo de São Paulo. E a galera aqui valoriza muito a questão daquilo que é tangível, que é palpável, né? E eu trabalho com a parte de desenvolvimento de sites já tem muitos anos. E era uma luta, era muito difícil, né? Você gerar um valor, e ainda é uma luta difícil você gerar valor para quando alguém vai, por exemplo, eu fazia e fiz muito freela, faço até hoje. Vou criar um site. E aí você falar que um site custava na época, sei lá, 10 anos atrás, que era 5 mil reais há 10 anos atrás, hoje já é bastante grana, imagine antigamente, porque ele tinha um tempo para desenvolver, fazer layout, parte de código, servidor, hospedagem, comprar domínio, e você explicar tudo isso para as empresas era bem complicado, sabe? E hoje já ainda mas é um pouco menos, né, por conta desse boom da tecnologia, devido, infelizmente, à pandemia, né, a aceleração dessas coisas que já iriam acontecer, foi mais rápido por conta do Covid, mas ainda tem, sim, esses pontos onde a galera às vezes não consegue enxergar valor no design, mas já melhorou bastante, sabe? E graças a Deus tem a questão aí hoje da gente poder trabalhar de forma remota, né, então eu trabalhei muitos anos, não de forma remota, né, mas indo para São José do Rio Preto, que é uma cidade vizinha aqui, por uma empresa que é de São Paulo. Então ela abriu uma filial aqui em São José do Rio Preto, que foi onde eu consegui me desenvolver ainda mais com relação a design, tecnologia, produto digital e afins. Luan, como que foi pra você entrar nesse universo do UX? Como que você começou? Como que você chegou um dia e falou, cara, eu quero trabalhar com UX? Como que foi isso? Cara, eu trabalho com design desde 2005, né? Então já tem aí 17 anos, agora em 2022. E quando eu comecei a trabalhar como designer gráfico, eu fazia um curso de web design na Microlins. Então eu já comecei a pôr a mão em código ali, HTML, ver um pouquinho também sobre PHP, banco de dados. Só que a parte de banco de dados eu lembro que eu peguei até um freela para fazer,
foi um portal de notícias aqui da cidade que chamava Opinião, e aí eu não entendia muito, e um amigo meu tentou me explicar, e eu não conseguia entender, ele falou, cara, é igual a tabela do Excel aqui, assim, assado. Eu falei, cara, não tô entendendo, e foi aí que me instigou mais a querer aprender sobre programação. Eu falei, apesar de eu ser designer, apesar de eu fazer o layout, eu quero aprender como as coisas se conectam e não apenas fazer o desenho ali, a interface no Photoshop e entregar para alguém ali programar depois. Eu quero que além, mesmo que eu não tenha que programar, eu entenda como faz todas essas relações, essas pontes, essas conexões. Então, eu trabalhei como designer gráfico ali em 2005 até 2008. Já terminei o curso ali de web design em 2005 mesmo, e fui fazendo esses freelas assim, fiz esse portal de notícias aqui da cidade, que foi o Opinião. E em 2008 eu fui trabalhar de fato em uma agência que criava sites em São José do Rio Preto. Aí de 2008 para frente foi só trabalhando mais focado com a parte de site, portais de notícias, essas coisas assim. Aí, em 2010, eu entrei para uma empresa também de Rio Preto, mas que ela estava montando a filial em Rio Preto aqui, mas ela tem a matriz dela é de São Paulo, e eu fiquei trabalhando nela até 2017. Eu sempre estudava, né, tipo design, via blogs, assim, acompanhava blogs, eu acompanhava na época o Chocolate Design, e começou a sair bastante artigos e sobre esse termo UX. Eu começava a ler, né, comecei a acompanhar, e aí eu vi e eu falei, cara, tem coisas aí relacionadas da época do design gráfico, a gente já fazia, né? E quando a gente fazia um folder, tem as dobras do folder, e a gente fazia, que chamava de boneco, antes de mandar direto para impressão, fazia um boneco ali desse folder, e validava se as dobras faziam sentido com o conteúdo que a gente estava colocando ali naquela informação antes de mandar para impressão. A gente validava com algumas pessoas, e de certa forma era um teste de usabilidade que estava sendo feito, e eu comecei a olhar aqui e falar, cara, tem muita coisa que eu já faço, que eu já fazia, que tem relação com essa questão de UX, né, e aí eu comecei a estudar, foi mais a fundo. Isso por meio ali de 2014, 2015, começou a ter canais no YouTube sobre esse tipo de conteúdo, né, sobre experiência do usuário e tudo mais, e aí eu comprei um curso do Felipe, da época do Chocolate Design, que ele chamava que era o Master Interface Design, que era o MID. Eu fui a primeira turma, inclusive, que comprei esse curso no final de 2016. E aí eu comprei e em 2017 eu resolvi sair da empresa que eu estava, né, que é nessa empresa, porque eu queria focar com isso, né, eu queria focar só nessa questão de trabalhar com a parte de design de experiência do usuário, focar cada vez mais em design e tudo mais. Então, meio que não foi uma coisa assim, tipo, eu migrei para UX, sabe? Eu sempre trabalhei com design, a minha vida inteira, assim, trabalhando com design, apesar de fazer outras coisas em paralelo, navegando ali entre marketing, fazendo site, já fui fotógrafo nesse meio, assim, também, de fotografar casamento, aniversário, videomaker, de fazer vídeo também de pré-casamento, já vendi algodão doce em circo também uma vez, fui garçom, fiz várias coisas em paralelo ao design ali, até mesmo para poder levantar grana, né? Mas o design estava sempre ali, né? Até nessa empresa que eu trabalhava, eu era designer, pus bastante a mão em código ali, mas era designer, eu era uma contratação estratégica para a empresa, porque a maioria dos colaboradores era tudo desenvolvedor, tinha só eu de designer mesmo ali de fato, que era focado naquilo. Quando tinha necessidade de desenhar as telas, ou mesmo quando eu fazia o front-end, eu já fazia um front-end mais bonito do que os desenvolvedores, né, por eu ter o conhecimento de design. Então era por isso que eu até fui contratado na época. Mas eu queria focar cada vez mais nisso. Antes de eu sair da empresa, até cheguei a conversar com o gerente de lá e falei, cara, não tem como a gente, ao invés de quando chegar cliente novo e passar para a agência desenvolver layout, passa aqui para mim, eu quero focar nisso cada vez mais, mas a empresa não quis naquele momento, era outro momento da empresa, então eu resolvi sair, e aí eu voltei a trabalhar aqui em José Bonifácio, né, que nessa época eu ainda trabalhava em Rio Preto, e vim trabalhar numa empresa aqui que vende sistema ERP de maneira, com modelo de negócio SaaS, né, então de forma recorrente ali, e aí nessa empresa aqui em Bonifácio eu trabalhei mais focado ali no marketing e atuando um pouco nos produtos que eles têm ali, então eu ajudei a montar ali um site novo, montar um blog do zero, aí o blog do zero que a gente levantou, eu fiz tanta parte de layout e pensando no fluxo de venda ali, no funil de venda também para a parte de redes sociais, ajudando nas criações das artes também dali, e esse blog que eu levantei do zero, eu fiz tanta parte de layout quanto fiz a parte de programação dele, então customizei todo um WordPress dentro do layout que eu tinha desenvolvido ali, reestruturando o site
novo, landing page, fazendo teste AB de landing page, utilizando o Hotjar, usando o Google Optimize para fazer esses testes AB, né, e tudo mais. E fiz alguns testes de usabilidade ali dos produtos, que eles tinham também online pra gente remodelar várias páginas que tinha. E só que aí veio a pandemia em 2020 e aí eles cancelaram o contrato que eu tinha, que era como eu tava trabalhando como PJ ali nessa empresa. Aí eu fiquei quase um mês desempregado, mas com alguns freelas, e aí eu voltei a trabalhar nessa empresa que eu tinha trabalhado antes, que eu tinha trabalhado 6 anos e pouco. E voltei para lá para trabalhar como também já UX, né? Eu fui me especializando cada vez mais nessas questões. Só que eu já fui com a estratégia e pensamento de montar uma equipe lá, porque a empresa não tinha designer ainda lá e eles viram que estava precisando porque o mercado estava mudando, né? Eles precisavam de ter UX designer porque a forma como eles estavam vendendo ali as soluções, estavam precisando disso. E aí eu fui como único designer, apagando o incêndio e tal, mas já com a ideia de liderar mesmo, de montar uma equipe lá. E aí as coisas foram acontecendo naturalmente, a gente foi montando o time, fui ajudando a montar processo e tudo mais. E esse ano de 2022, eu saí de lá e atualmente estou na Boa Vista como coordenador de design do time. Então, assim, resumidamente, assim, bem resumido, porque a história é muito grande se eu for contar detalhes de tudo, assim. É isso, assim, como eu vim da área de design gráfico, digamos assim, e fui transitando por tudo. Cheguei a ter o título de webmaster, cara. Tipo, fiz animação em Flash. Ixi, cara, já fiz tanta coisa nessa vida, assim, relacionado com internet, design e tudo mais, que tem bastante coisa. Eu precisava um dia pegar um HD meu que tem as coisas aqui e reunir e sair postando, sei lá, fazer uma história, assim, e mostrar todas as paradas já que eu já fiz. Umas coisas horríveis, assim, antigamente, sabe? Tipo, umas coisas legais, mas, tipo, se a gente olhar hoje, vai falar que era horrível, mas na época era da hora, sabe? Cara, eu tô rindo aqui porque, cara, foi muita coisa que tu fez e uma coisa que eu vejo assim, eu sou uma pessoa que hoje eu tô no gráfico, né, eu tive experiências com freelas, né, mas de, assim, digamos, de ter vivência, assim, de uma empresa mesmo de design, né, tá sendo a minha primeira, né, tô querendo migrar pra UX também, mas naquela, né, desenvolver primeiro, né, um case e tal. E uma coisa que eu vejo, vendo a sua história e vendo o pessoal, que eu tô vendo o pessoal porque eu também tô nessa fase de transição, né, vendo o pessoal que tá começando, o pessoal tá esquecendo muito o processo, né, que, tipo assim, é uma visão que eu tenho, que tá todo mundo querendo ser, tipo, UX designer em um mês. Faz lá um curso, um mês depois já sai aí UX designer júnior, aí daqui 3 meses pleno, aí daqui 4 meses vira sênior. E não é muito bem assim que funciona, né? Nah, cara, não tem nem como, né? Porque um piloto de avião, pra ele ser piloto de avião e pilotar sozinho o avião, ele tem que ter, eu acho que 10 mil horas de voo, né? Uma parada assim, mano. E então, você tem que ter uma bagagem, você tem que ter uma experiência para você conseguir resolver problemas, porque esses níveis profissionais nada mais são do que a forma como você lida com os problemas que chegam até você. Para você ter essa capacidade de resolver problemas, você tem que ter passado por muitos problemas. E quando a gente tem pouca experiência com determinada área, a gente não tem tanta experiência para resolver os problemas. E é isso, não tem o que fazer, sabe? E não quer dizer também que você tem que ter, só vou ser sênior depois de 30 anos de carreira. Não, você pode ser uma pessoa fora da curva e aprender as coisas rápidas, mas você tem que passar por experiências. Não tem como, sabe? Você simplesmente querer ser sênior do dia pra noite por conta da ansiedade. Eu entendo a ansiedade da galera hoje em dia, é tudo muito rápido, mas demora, cara. As coisas demoram. Eu nunca foquei assim, tirando em 2020, quando eu determinei que eu queria dar um passo além na minha carreira, e não ficar só ali, tipo, não só no sentido pejorativo, né, de falar assim, só desenha a tela. Não é isso, só desenha a tela. É só no sentido de, já tô há muitos anos desenhando tela, pôr na mão em código, eu quero ir mais pra parte de gestão agora, eu quero dar um passo a mais na minha carreira, até pra eu ver se é isso que eu vou gostar de fazer, sabe? Então foi uma estratégia que eu tracei, mas fora isso, antes, todas as minhas estratégias, e até hoje continua mesmo ocupando um papel hoje como líder, de buscar o conhecimento
conhecimento acima de tudo, e não pensar no cargo, sabe? Eu sempre brinco, cara, eu sou um líder júnior, e pra mim tá tudo bem. Pode falar, Luan, mas você tem só 2 anos. Sim, só tenho 2 anos, tô aprendendo como ser um líder, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, sabe? Eu acho que é assim mesmo que funciona, porque são um monte de coisas novas e paradas novas que eu tenho que aprender, como lidar com pessoas, como fazer gestão de pessoas e tudo mais. Então é uma parada que eu tô descobrindo e que tá sendo muito legal. E é isso, é com o tempo, sabe? Tipo, eu demorei, 15 anos pra me tornar líder em design. Antigamente não tinha one-on-one, não tinha PDI, não tinha nada disso, cara. Sabe, eu sempre foquei em aprender, desde o começo ali, desde o que startou a minha vontade de querer trabalhar com design eu vi a lista telefônica da minha cidade aqui, as páginas coloridas, eu achava bem legal, né, como que era as propagandas, e eu falava, cara, eu quero aprender a fazer isso, e foi por causa disso que eu entrei no design, sabe, não foi porque, eu quero ser bilionário com design, ou porque, cara, a minha motivação em trabalhar com design quero aprender como isso é feito, sabe? E a busca pelo conhecimento, pelo aprendizado, me trouxe até aqui. Então é isso que eu gosto de deixar como reflexão para as pessoas, sabe? Não que ganhar dinheiro é ruim, de maneira alguma, eu amo ganhar dinheiro é bom, ter dinheiro é bom, tenham dinheiro e busquem sim ganhar bons salários, ser recompensado por aquilo que a gente faz, é bom sim. Quem às vezes fala que dinheiro não traz felicidade é porque já tem muito dinheiro, mas e traz felicidade sim. Com dinheiro a gente consegue comprar coisas que nos deixam felizes, então o dinheiro é muito bom. Mas eu não focava só nisso, eu nunca foquei só nisso e não quero só focar nisso porque eu acho que não é o maior combustível da minha vida, não é a grana, sabe? Eu gosto, mas não é o maior combustível. O maior combustível é fazer coisas que me deixam feliz, sabe? E trabalhar com design me deixa feliz. Hoje liderar pessoas, resolver problemas me deixa feliz quando a gente resolve. Então é isso, cara. Gravar podcast me deixa feliz. Então são coisas que eu gosto de fazer, coisas que me deixam feliz, porque um dia a gente vai morrer e eu quero ter aproveitado o máximo da vida de forma saudável, sabe? E ter sido o máximo possível feliz, não o tempo todo, porque isso também é impossível, a gente tá feliz o tempo todo, mas o máximo que eu conseguir eu vou buscar fazer coisas que me deixam feliz. E é muito legal isso que você falou, porque quando o pessoal tá começando no design, eu comecei no design em 2014, eu tinha 13 anos, né? E aí eu comecei lá, não por... Eu nem sabia o que era design, eu comecei porque eu queria criar um canal no YouTube e queria criar uns vídeos lá da hora, engraçados de gameplay. Aí eu descobri que pra isso eu tinha que mexer com softwares que nem Sony Vegas, e para fazer thumb eu tinha que mexer com Photoshop, né? Então aí começou da minha vontade de fazer. E às vezes hoje eu vejo o pessoal querendo migrar porque, assim, tanto para gráfico quanto para UX, enfim, que o pessoal vê assim que é uma coisa que tá num pico, né? Que tá atualmente as empresas estão contratando muito, e vê só esse lado. E eu compartilho dessa visão que você tem, que é tipo assim, a gente não pode começar uma coisa porque tá assim no hype, né? A gente tem que começar uma coisa que a gente tem que buscar informação se a gente gosta daquilo ou não. Porque afinal de contas é o que a gente vai trabalhar. Então, isso que eu falo pro pessoal que às vezes me pergunta alguma coisa sobre design gráfico e tal, né? Eu falo isso. E, Luan, como que começou o Papo de UX? De onde surgiu? Falando sobre paixão, que você falou que ama gravar podcast, como que começou o Papo de UX? Cara, o Papo de UX surgiu porque, assim, conforme eu comentei aqui, em 2020, eu perdi o trampo ali, né, que eu tinha como PJ, e apesar de eu ter uns freelas, eu falei, vou ter um tempo ocioso. E eu já vinha ouvindo de algumas pessoas próximas que falavam assim, por que você não cria conteúdo, faz um curso, vende aí pra levantar mais grana, a galera tem feito isso, né, na internet e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, eu acho que eu vou ter esse tempo um pouco mais livre, eu acho que vou começar a criar conteúdo. Aí eu comecei a criar conteúdo pro Instagram ali, num Instagram até pessoal meu mesmo, fui lá, mudei o nome pra UX Luan no Instagram, comecei a soltar algumas coisas, e aí nisso de soltar conteúdo eu vi que muita gente já tava soltando conteúdo também, né, começou a surgir várias páginas no Instagram, assim, sobre conteúdo de UX. Aí eu falei, cara, legal, bacana, ter bastante gente, mas eu vou ser só mais um aqui no meio de um monte de gente que já tá fazendo. E aí eu pensei,
eu tive a vontade de ter um podcast de outras coisas. Eu e uns amigos meus chegamos até a gravar um episódio piloto, só que não foi nem pro ar, né? A gente nem editou, a gente só fez resenha só pra gravar mesmo, sobre um monte de bobagem, assim, nada a ver com coisas profissionais, assim, era só zoeira mesmo. Então eu já tinha essa vontade. Eu já tive programa de rádio online, assim, só que de colocar música, de vez em quando falar. Eu já, inclusive, na época que começou a ter live pelo Facebook, um amigo meu aqui da cidade pegou e criou uma rádio também, e eu entrevistava os artistas que vinham tocar nos barzinhos aqui da cidade. Então vinha um cantor de fora tocar no barzinho da cidade aqui, na época, e que chamava o programa Na Veia, que era sobre rock. E aí eu ia entrevistava e fazia essas lives. Então eu gosto de comunicar, assim, gosto de microfone. Já gravei músicas, inclusive, para quem não sabe, eu tenho algumas músicas gravadas que está no Spotify, né? Tem até clipe que a gente fez, então é uma parada que eu curto fazer, assim, né? Eu acho legal o microfone. E por conta disso eu falei, cara, quer saber? Eu vou montar um podcast, né? Porque podcast, se a gente pegar para ver mesmo, tem poucos, assim, podcasts de design que são recorrentes, que sempre estão soltando os conteúdos ali o tempo todo. Tanto que nesse meio tempo que eu comecei a fazer o Papo de UX, surgiu alguns, mas depois, infelizmente, pararam, né? Por quê? Porque dá trabalho criar conteúdo. Então eu falei, cara, eu vou criar um podcast, porque na época tinha menos ainda, né? E eu falei, cara, eu vou criar um podcast. E aí eu fui e chamei o Daniel Furtado, porque o Daniel Furtado é, inspiração para muita gente, inclusive para mim. Eu vi muitos vídeos dele, inclusive, de UX, quando começou a ter esses conteúdos. O que me motivou até ter comprado o curso foi o canal dele ali, que surgiu, né, no mesmo período ali que começou a ter esse boom de conteúdo em português, falando sobre experiência do usuário. E aí eu chamei ele e ele aceitou. E eu não tinha nem nome ainda, se eu não me engano, pro podcast. E ele ter aceitado me deu uma motivação maior. Eu falei, caraca, o cara que eu sou fã, assim, que eu admiro o trabalho do cara, né, o que ele faz, os conteúdos que ele cria, aceitou gravar comigo e tal, e eu peguei e falei, pô, vamos aí, né. Aí foi isso que eu comecei, foi essas motivações, né, que me trouxe a começar um podcast, porque realmente também eu gosto de falar, eu acho que dá pro pessoal perceber, eu gosto bastante de falar e expor as minhas ideias, as minhas experiências, contar minha história, eu gosto pra caramba disso. E tamo aí desde 2020, toda semana agora, né? Antes era cada 15 dias, tinha uma entrevista ali, continua cada 15 dias tendo uma entrevista, mas agora eu consegui soltar conteúdo semanal, que além do Papo de UX, que tem as entrevistas, tem o Papo Reto, que fica dentro do próprio canal do Papo de UX ali, que são episódios mais curtos, eu trazendo mais reflexões e falando mais sobre as minhas histórias, experiências, só para o pessoal ouvir mais a minha voz, né? Porque o Papo de UX, quando começou e até hoje ali que tem as entrevistas, é mais um papo onde dou mais espaço para a galera falar do que eu falar, né? Às vezes até exponho as minhas ideias ali, mas de maneira mais sucinta para abrir mais espaço mesmo para outras pessoas. E aí o Papo Reto é uma parada que eu faço sozinho ali e a galera ouve só a minha voz. Então tem conteúdo ali toda semana, é recorrente, e até hoje, graças a Deus, nunca falhei em uma entrevista, então cada 15 dias tinha ali já o Papo de UX, e agora cada 15 dias tem o Papo Reto, então tem conteúdo semanalmente ali. E você, Landim, que tá fazendo aqui o Lorencast, sabe que dá trabalho, mas é uma coisa que me deixa feliz, me dá satisfação, e espero conseguir continuar aí por mais 2, 10 e o tanto de anos que eu tiver fôlego ainda para respirar e conseguir tocar esse projeto aí que eu gosto bastante. Cara, muito bom, inclusive, pelo amor de Deus, não pare. Até ontem eu tinha conversado com um amigo, virou amigo meu ontem, a gente começou a discutir não, né, conversar sobre chatbot e essas novas tecnologias aí que estão vindo no mercado. E até falei pra ele, cara, amanhã eu vou gravar com o Luan. Ele falou, cara, que da hora, mano. Então, porra, mano, só continua esse trabalho, que esse trabalho seu é incrível. E tem muita gente que se inspira em você. Luan, agora vamos pegar numa questãozinha. Assim, você hoje é líder, né? Você lidera aí uma equipe. Você já contratou alguém de UX, já, assim, nesse
tempo que você tá de líder? Já contratei sim. Inclusive, atualmente na Boa Vista, eu ainda não contratei, porque eu tô lá, no dia que a gente tá gravando esse episódio, não fazem nem 3 meses, então ainda não fiz nenhuma contratação, mas na empresa anterior que eu estava, fiz várias contratações ali. E agora, pra pegar o gancho da pergunta, o que você considera mais numa pessoa que tá querendo ali tentar uma vaga ali de UX? Vamos supor, uma pessoa que veio do gráfico ou uma pessoa que tá vindo de uma área mais distinta, que nem hoje tem muita gente que tá vindo de áreas que não são do design, assim, são tipo administração, talvez medicina, eu já vi gente de medicina migrando. O que você leva em consideração, assim, a coisa mais importante que você diria para uma pessoa que tá começando, que tá querendo entrar, que tá querendo buscar uma vaga de UX? O que você acha que essa pessoa tem que ter, assim, que é essencial para ela ser um diferencial das outras? Cara, eu acho que essa é a minha opinião, não é nada cravado em pedra, né? Cada um tem a sua e essa é a visão que eu tenho. E eu tenho essa visão por conta de estar trabalhando em empresas que eu vejo que tem essa necessidade, né? O perfil que eu observo da necessidade conforme as demandas da empresa ali é para isso. É mais relacionado sempre com soft skill, cara. E por quê? Porque assim, a gente precisa de pessoas para resolver problemas. E muitos dos problemas que acontecem dentro das empresas não são. Tem os problemas técnicos, mas eles são menores que os problemas relacionados com comportamento. Então, se a gente só focar em aprender a fazer um melhor protótipo em Figma, a melhor forma de analisar um dado que foi pesquisado, ok, temos que estudar isso, mas em paralelo a isso, a gente tem que focar em ter uma boa comunicação. A comunicação, e quando eu falo comunicação, não é só o fato de você falar algo, mas é falar algo e a outra pessoa entender o que você disse, sabe? Então, se comunicar, igual a galera fala, é uma arte de fato, sabe? Não é uma parada simples de fazer. E às vezes a galera esquece disso, esquece de focar em aprender sobre habilidades comportamentais. Ser resiliente, sabe? Ter flexibilidade, o lance da boa comunicação, ter proatividade, sabe? As pessoas esquecem isso e foca bastante nessa parte de hard skill. Novamente, foque na hard skill sem negligenciar a parte de soft skill, porque precisa disso. E aí, quando a gente vai contratar alguém, a gente sempre olha as questões também comportamentais. Porque às vezes a pessoa, vamos supor, sou uma vaga júnior, às vezes a pessoa ela nem é tão boa tecnicamente, porque ela tá como júnior ali, então ela tá no começo de carreira, às vezes ela já até trabalhou, mas tem às vezes 1, 2 anos de carreira e ela é uma pessoa júnior, de nível júnior. Mas ela tem as habilidades comportamentais muito boas, sabe? De ser proativa, de ser resiliente, ter flexibilidade, tem uma boa comunicação. A chance de eu dar para ela uma oportunidade é maior do que para uma pessoa que não tem boas habilidades comportamentais, mas está voando em fazer um monte de habilidades técnicas, sabe? Porque habilidades técnicas é mais fácil de você trabalhar para que a pessoa se desenvolva e aprenda. As habilidades comportamentais é mais difícil. Ambas são aprendidas, só que as comportamentais são mais difíceis porque envolve valores da pessoa, sabe? E se a pessoa não quiser, esquece, cara, é o valor dela. Então é mais complexo, é mais difícil. Então, por isso que é primordial focar em aprender e se desenvolver mais sobre as nossas habilidades comportamentais. Inclusive, no nosso time, a gente fala pro time de design ali da Boa Vista. A gente não quer designer só para fazer design. Nosso time ali não é só para fazer design. É além disso, sabe? A gente precisa de pessoas além disso. Porque, querendo ou não, em breve a gente vai ter aí, que já tem inteligência artificial que desenha interface tendo um design system. E aí, o que você vai fazer? Entendeu? Tá vendo como tem coisas que vão um dia substituir a gente? Aí a gente tem que ir se moldando. Só que as habilidades comportamentais de você ter uma boa comunicação é mais complexo isso. De você fazer uma IA, negociar um prazo, você ser resiliente, sabe? Sofrer uma pressão ali e já não sair espanando. Hoje eu percebo que o pessoal, a galera, e
e beleza, são menos resilientes, sabe, as coisas. E é complicado, porque no mundo corporativo, nas empresas, problemas acontecem o tempo todo, mano, sabe? A gente tem problema pra resolver o tempo todo. E é isso, sabe? Essa é a visão que eu tenho, essa é a opinião que eu tenho. Então eu gosto de analisar bem mais ali as questões comportamentais. É claro que eu vou avaliar se a pessoa sabe usar o Figma, o XD, se ela entende sobre os processos de design. Claro, a gente sempre vai avaliar isso, e isso a gente não tem como abrir mão, é impossível, porque é isso que a gente faz lá. Mas eu vou dar uma atenção, sim, com essas questões de habilidades comportamentais. Eu acho muito legal esclarecer isso pro pessoal, que o pessoal tá querendo fazer uns dribble projects aí, né, maravilhosos, e se candidatar, mas, cara, é realmente isso que você disse. A gente resolve problema direto. Do lugar que eu trabalho tem problema, se eu for trabalhar em outro vai ter problema. E é isso, vida que segue. É pegar ali, 1, 2, respira e bola pra frente, né? Vamos resolver problema, vamos fazer isso. Sim, inclusive hoje o meu trabalho é esse. O meu trabalho hoje como líder é resolver problema, cara, o dia inteiro. Então, pra quem às vezes, eu quero ser líder de design, cara, você tem que estar disposto a resolver problemas o dia inteiro. É o dia inteiro resolvendo problemas. É isso, o meu trabalho é esse, resolver problemas, sabe? Então você tem que estar disposto a isso, sabe? Porque às vezes a galera acha assim, eu vou ser líder de design e vou mandar os outros fazer as coisas e vou mais de boa. Cara, é uma falsa ilusão achar isso daí. Não é assim, cara. Quanto mais a gente sobe nessa hierarquia que existe dentro das empresas, aí diretoria, não sei o quê, cara, mais problemas complexos a gente vai ter que resolver. Mais a gente vai ter que parar ali, conversar com mais pessoas, alinhar coisas, e é isso, cara, é o tempo todo. E aí mais habilidades comportamentais têm que ser desenvolvidas na gente, e às vezes menos técnicos, sabe? Uhum. Eu tenho essa sensação, a gente ainda tem que ser técnico, entender das coisas técnicas, mas é cada vez menos. Por exemplo, eu não boto a mão no Figma pra desenhar uma tela, sei lá, mais de 1 ano, praticamente, eu acho. E é tipo assim, a gente tem que ver também o problema e como resolver isso. Que nem esses dias eu tava estruturando um case de UX. Tem lá, né, a hipótese, a gente vai naquelas ferramentas todas que o curso ensina pra gente. Mas aí se você for seguir by the book, você desconsidera muita coisa que pode acontecer. Tipo, você chega lá e marcar uma entrevista, o cara não quiser, ou o cara não ser aberto, ou enfim, ou a ferramenta que você usar não ser a melhor, você descobrir isso depois. Então, cara, tem tudo isso, né? Pra levar tem tudo isso, exatamente. Não, no dia a dia, cara, no dia a dia a teoria é outra, cara. É a teoria, é o design do dia a dia. Igual tem uma frase que fala, né? Na prática, a teoria é outra. Sim, verdade. Luan, cara, queria muito te agradecer por ter topado vir aqui conversar com a gente. No final aqui, quero deixar aí o espaço para você divulgar suas redes sociais, para você falar aí onde o pessoal pode encontrar você e deixar uma frase de efeito aí pro pessoal que tá ouvindo. Pô, beleza, cara. Eu sou Luan Matheus, lá do Papo de UX, então quem quiser acompanhar aí o meu podcast, é só você jogar em qualquer plataforma de podcast, seja Apple, Google, Spotify, Deezer, Amazon, qualquer lugar aí você coloca aí Papo de UX que você vai me encontrar. E se você quiser trocar ideia comigo, tem o meu LinkedIn, que aí você pode jogar lá Luan Matheus, né? E aí você vai me encontrar lá também. E para quem quiser me seguir também no Instagram, é o @papo de UX. Além disso, eu tenho um outro podcast que chama Semiose Podcast, que eu faço junto com o David Art. E também, só que ele tá lá no YouTube, então você pode ir lá no YouTube e colocar Semiose Podcast, que além de você me ouvir, você também vai me ver. Vai me ver por lá. E esse do Semiose também tá nas plataformas de podcast aí, mas o foco maior, que é da hora de ver, né, tá lá no YouTube. E é isso, pra quem teve alguma dúvida aí e quiser trocar ideia comigo, pode entrar em contato aí que vai ser o maior prazer trocar ideia com vocês. Muito show. E a frase de efeito? Pô, a frase de efeito, cara, deixa eu pensar que você me pegou de surpresa aqui numa frase de efeito. Devagar e sempre, sabe? Devagar e sempre. Eu acho que, pra mim, funciona, e é isso. Às vezes a gente quer ter pressa, né, de ir mais rápido, tem essa ansiedade. Eu também gostaria, né, pra quem não sabe, eu tô ampliando a minha casa aqui que eu moro numa casa ainda pequena, mas eu tô fazendo uma ampliação dela, já fazem 5 anos. Eu tenho muita pressa de terminar logo, mas eu não tenho grana.
mas eu vou sempre fazendo de pouquinho, né? Levantei as paredes, depois passei a parte elétrica, encanamento, e vou fazendo, entendeu? Agora eu comprei os pisos, tô pagando os pisos, depois vou pôr os pisos, e assim a gente vai até eu terminar. Então o lance de você colocar ali o devagar e sempre é para isso. Continue estudando se você tá querendo fazer a migração ou se você tá querendo aprimorar alguma coisa. E sempre, né? Porque é uma parada que a gente tem que continuar estudando e isso vai ser o resto da nossa vida. Mas ser menos ansioso e ansiosa é importante aí, porque a ansiedade pode acabar nos matando ou fazendo a gente perder o foco onde a gente tem que focar de fato. Muito bom, muito bom. A frase perfeita para os dias de hoje. Então, pessoal, o episódio foi esse. Para quem ficou até aqui, muito obrigado de coração. Gostaria de agradecer o Luan novamente, pedir para vocês escutarem o Papo de UX, que é um podcast fenomenal. Ele lança episódios toda semana, então toda semana tem conteúdo lá novo. Então, cara, recomendo fortemente que vocês interessados em UX e design vão para lá ouvir o podcast dele, porque é sensacional, incrível, só isso. E as redes, tudo que você ouviu aqui do Luan vai estar na descrição, tá, do episódio, vai estar lá no Instagram também. E obrigado por você estar mais um episódio aqui. Peço para você seguir a gente no Instagram, no TikTok também, que agora o Lorencast tem um TikTok. E ativar o sininho com as notificações em todas as redes sociais para ficar sabendo de novos conteúdos e episódios. Um beijo, um cheiro, um abraço e até o próximo episódio. Falou!